como eu fazia as lives, davam muita repercussão, e no começo foi muita informação, na verdade se vendia uma situação completamente oposta da realidade que acontecia no município, né? Os eleitores, as pessoas não tinham conhecimento, e através desse mecanismo da rede social, todos tiveram conhecimento de muitas coisas que nem imaginavam que aconteciam. Então eu fui alvo aí de denúncias falsas, fake news. O pessoal, sabe, na rede social, eu fazia minhas lives, aparecia lá a mulher grávida lá, que ia ganhar um nenê. Sabe, acusando que era grávida tua? Umas coisas absurdas, gente me xingando, né? E isso foi acabando, porque a gente foi demovendo e as pessoas foram vendo que só tinha uma pessoa que tinha interesse nisso, algumas pessoas, né? Então, aí, após isso, criaram uma série de situações. E eu sempre defendia as pessoas e situações e investimentos que eu entendia que era investimento errado, coisas que eu entendia que para a administração municipal não trazia benefício para o povo. E aí, com base nisso, nas lives que eu fazia, acharam alguns pontos lá e fizeram essa denúncia que estava fadada ao insucesso. Se nós ali na Câmara não conseguisse demover a ideia de alguns vereadores, na Justiça certamente nós derrubaríamos esse processo, né? Mas sofremos 3 meses de angústia, de trabalho, de dedicação, de perda de tempo, de dinheiro gasto, assim como o Poder Legislativo gastou muito, contratou advogado, teve despesas, né, que poderia ser aplicado recursos em prol do povo. Então foi um verdadeiro massacre, né? Porque para nós que estávamos aqui do lado de fora, que eu fiquei sabendo, foi por causa de... disseram que você estava propagando fake news em questão de poços artesianos. Não, então são 3 fatos, só para você entender, John. O primeiro fato, houve uma situação que envolvia os servidores públicos. Por orientação do tribunal, alguns prefeitos, alguns, nem todos, retiraram a recomposição salarial que havia sido concedida. Por causa daquela lei da pandemia, todos os né? municípios e tal. Mas assim, não havia uma decisão transitada em julgado. Eu defendia que não precisava retirar. Lógico que os servidores viram naquele momento um vereador que estava apoiando. E não fui só eu que votei contra a retirada. Teve outros 2 vereadores que votaram contra. Mas eu utilizei as redes sociais e fui publicando. Hoje vai ter sessão, comunicando o povo. E aí entenderam que eu estava incitando os servidores e tal. Entenderam? Não. Criaram esse fato da incitação dos servidores. A própria presidente do sindicato, servidores foram depor. Falaram, não, nós viemos aqui por conta própria. E você veja, né, como é a situação. Agora, essa semana, hoje de manhã, foi votado 8 meses depois, né, porque já poderia ter devolvido em janeiro, autorizando o prefeito a devolver aquela recomposição que foi retirada. Tipo, desses 8 meses que ficaram... Na verdade é assim, ficou suspenso até dezembro, aí a partir de janeiro foi pago, né? Só que aqueles meses que foram retirados está sendo devolvido para os servidores. Né? Então, quer dizer, nós tínhamos pareceres, né? Eu sou advogado, como eu digo, às vezes um parecer jurídico vai de acordo com o teu pensamento e tal, e estava previsto na Constituição Federal a recomposição, né? Então, muitos prefeitos usaram essa lei como uma muleta para poder não dar o que é de direito daqueles que realmente mereciam, que eram os servidores públicos. Então, foi um fato. O segundo fato é a questão dos poços artesianos, mas eu provei por A mais B, perfurar um poço artesiano e 1 ano depois esse poço não tinha água. 13 famílias não tinham sequer água. Eu recebi essas famílias, informações, denúncias, e comecei a levantar. E o que eu levantei comprovou que realmente esse poço artesiano do CEPET Araju, apesar de ter perfurado, ter sido pago, a bomba não foi colocada. Só perfuraram Só perfuraram e não colocaram a bomba. Foram colocar a bomba depois que eu denunciei. Entendeu? Mas aí pegaram aquela bomba que era para ser do CEPET e jogaram lá pro Pinhalzinho. Mas até hoje o poço do Pinhalzinho não tem água. Então, assim, uma ação que feriu a lei de licitações, que prejudicou a população lá do CEPET Araju, e eu comprovei que, de fato, o que fizeram estava errado, em desacordo com o que prevê lei, legislação, enfim. Inclusive, essas famílias estiveram na Câmara, todos os vereadores entenderam isso, o próprio prefeito em exercício, lá o Judson, na época, falou, não, nós vamos instalar essa bomba, mas ninguém sabia que já tinha sido comprada a bomba, né? Então, se a gente não tivesse feito essa ação aí de frente,
talvez até hoje essas famílias do CPET de Araju estariam sem água e nós não íamos saber que já tinha sido comprada a tal da bomba que precisava instalar nesse poço. E no caso, agora já está tudo resolvido isso aí, a questão da água nesse... Não, lá já estava resolvido, né, tá. a água, porque eu fiz a denúncia e levei ao conhecimento da população e usei termos que, de fato, eu entendo que poderiam ser usados, porque eu disse que a prefeitura deu um calote porque prometeu o poço com água e entregou o poço sem água. Né? O calote foi em retirar a bomba e não colocar. Mentiram para a população. Né? Mas o que eu enfrentei na Câmara não foi um processo administrativo, sim político. Né? Existe lá, o prefeito tem lá os seus 6 vereadores, né? Entendeu? A grande maioria, e eles entenderam que podiam me caçar naquele momento. E o terceiro fato envolvia uma situação minha, do escritório particular, com um cliente. Inclusive, esse fato eu fui absolvido por 9-0. Todos os vereadores entenderam que não tinha qualquer relação com o mandato de vereador. Então, criaram uma situação para tentar justificar uma possível cassação. Graças a Deus, ou pelo trabalho, inclusive, do Dr. Armando de Souza, tenho que citar aqui que foi meu advogado, brilhante na defesa. Ele advogou aqui para nós também na campanha. Então, foi um advogado brilhante. Eu tinha plena consciência, ele me acalmava muito e dizia, na justiça nós revertemos tudo isso. Mas eu acho que pela forma como ele fez a defesa, colocou tudo, e a forma como nós instruímos o processo, conseguimos obter aí o apoio de alguns vereadores da situação, porque contavam a cassação como certa, né? Inclusive tem foguete guardado até hoje lá, né? Não, e assim, para nós que estávamos aqui do lado de fora, aqui, o pessoal, toda a região, comentava, ó, eu acho que vai ser cassado. Eu acho que vai ser casado. O comentário era esse. O comentário era tipo assim, né? E assim, você tinha 3 processos. Se algum deles você não conseguisse absolvição, seria cassado. Qualquer um deles eu seria cassado. Daí nos 3 conseguiu absolvição. Eu consegui a absolvição nos 3, um 9-0, os outros 2, 5-4. Como tinha que ter 6 votos, né? Aí não deu procedência da denúncia e foi daí arquivado, né?